INTJs, que nem ISTJs, eles por fora não são muito sentimentais e podem ser muito julgados por causa disso, mas eles também têm seus sentimentos, eles só guardam bem guardado e eles acabam sofrendo ainda mais com isso, porque eles não têm a SI, eles não têm a memória para lembrar dos seus erros, então eles cometem os mesmos erros muitas vezes. Então, INTJs dos tipos eu diria que são um dos menos entendidos, um dos mais julgados por ser quem é. Por causa disso, porque eles não ligam para regras sociais, porque eles questionam as coisas, por causa da TI crítica, sabe? Eles criticam com Eles seus têm próprios também um ponto de pensamentos. vista muito analítico, nada de conhecimento empírico, por exemplo, tudo baseado na ciência. Eu não. Tudo baseado na ciência, não necessariamente. Eles podem ser assim, eles podem ser tipo, a ciência disse, então é verdade, mas nem todo INTJ é assim. Enfim, A maioria, no caso, né? 70%, 85%. não faço ideia. Mas, Eles têm a essência inferior. Eles têm medo de ser rejeitado. É um dos medos da essência inferior. Eles têm medo de performar mal, de ter aparência ruim, de ter uma performance ruim, de que as pessoas elas tenham experiências ruins perto dele. A essência inferior tem dificuldade descobrindo o como, a prática, sabe? Como botar o as coisas Kira em do Death prática. Note é considerado um INTJ. Ele é Kira do sim, Death Note ele é. Enfim, é, tipo, igualzinho a eu. Igual como eu ajo. tá. A NI deles, ela é confiante sobre a capacidade deles de atingir alguma coisa no futuro. Então eles são tipo, eu quero chegar a algum ponto da vida e eu posso, mas a SE deles está tipo, mas eu não sei como. Ou eu apenas não faço porque eu tenho preguiça, porque eles têm o potencial de ser os menos esforçados, sabe? Eles têm muito talento, muita NI, mas pouco esforço, pouco SI. Eles performam melhor com a SE deles quando a SI deles está fazendo esforço. E não é fácil, porque esforço gasta muita energia mental deles, mas eu diria que vale a pena, óbvio, né? O desenvolvimento da mente deles. E NTJs são o segundo ou o primeiro tipo mais ansioso no sentido de impaciente, sabe? Eles querem sempre ir para a próxima coisa, sempre rápido, sempre impulsivamente querendo passar rápido pelas coisas. Eles podem tomar muitos atalhos. Eles fazem planos e eles tomam atalhos e cortam o plano, furam o plano, jogam o plano fora, cria outro e fica trocando de plano toda hora. Eles ou são muito bons em poucas coisas, ou eles aprendem de tudo assim e vão esquecendo no caminho, porque eles aprendem rápido, esquecem rápido. Eles são o tipo que absorve informação mais rápido, mas também que esquece mais rápido. E NTJs também buscam respeito e status que nem ESFPs e agem da mesma forma. Eles levantam as pessoas em volta deles para que essas pessoas fiquem no mesmo nível que eles, quando eles já estão num alto nível de respeito. E NTJs eles são ótimos quando eles desenvolvem a essência inferior dele com entretenimento, com performance, com competição, sabe? Competitividade. E eles literalmente têm a mente mais hábil para se tornar mestre em algo. Eles só precisam escolher uma coisa, que esse é o maior desafio, escolher uma coisa, em vez de ficar trocando de habilidade toda hora. Escolhe uma coisa e pratica ela toda hora, e você vai se tornar o melhor naquilo. Se você nunca parar. Eles também têm a memória horrível, né? Esse demônio. E esse demônio é sobre negligenciar o próprio corpo, é sobre negligenciar. Isso também acontece com esse trapaceiro, eu acabei não citando. Onde eles muitas vezes esquecem que eles estão com sede, esquecem que eles estão com fome, passa dias acordados sem dormir, assiste várias horas sem parar de Netflix, ou Ai, ai, ai. fica até as 4 da manhã fazendo alguma coisa. Eles dificilmente têm uma rotina de sono que funcione. É muito fácil eles quebrarem o plano, entende? Eles não são consistentes, eles estão constantemente mudando. E a natureza caótica deles é para ser abraçada. Você vai encontrar muitas características de tipos em outros tipos. Tem muita conexão, sabe? Muitos tipos têm muitas similaridades. Os tipos, você não descobre o seu tipo através de um teste. Os testes não são precisos, na maioria. E eu reparo isso, que a maioria das vezes dá que eu sou o arquiteto. Mas às vezes dá os semelhantes, que é o inspetor e o conselheiro e o lógico. Às vezes dão esses que também são semelhantes. Uhum. Eu reparo isso. Aí eu fico na dúvida às vezes. E amigo Murilo?
Oi? Posso falar agora? Muito do que o Nox falou eu me identifiquei, principalmente em relação às questões de que eu não tenho muita consistência nas coisas que eu faço e eu tenho uma facilidade para aprender as coisas. Não é bem assim também, né? São coisas mais específicas, porque tem algumas outras coisas que não entram assim tão fácil na minha cabeça, né? Mas tem muito do que ele mesmo falou no começo, de que geralmente quem tem NI forte na stack geralmente tem vários assuntos que gosta, mas todos estão interrelacionados. Uhum. Mas é isso, e muito da questão de que o pessoal fala de que NTJ não liga porque os outros pensam, nem nada do tipo. Não que necessariamente é assim, eu ligo muito porque os outros pensam, mas eu consigo filtrar bem. Meu maior problema mesmo é que, tipo assim, por eu não ter muita noção do que as pessoas, tipo, das normas sociais, tipo, eu tenho uma noção mais ou menos se alguém tá bem com o que eu tô falando ou tá mal, mas, tipo, socialmente, o que eu tenho que falar, o que eu não devo falar, como eu devo agir, isso acaba sendo um ponto fraco muito grande para mim e eu acabo me sentindo mal com essas coisas, entende? Em relação a esse demônio, é bem isso mesmo, eu sou bem negligente em relação a questões mais do meu corpo, em relação a questões mais da minha saúde, por mais que eu ainda tenha uma preocupação, mas como o Nox mesmo falou, eu sou bem consistente, por mais que eu me preocupe agora, eu acabo deixando isso de lado, e realmente é bem assim. A FI terciária é uma coisa que bate muito forte mesmo. Eu sou uma pessoa que, querendo ou não, por mais que a maioria do pessoal tenha aquele estereótipo de que o NTJ ele é frio e calculista, não. Eu sou bem sentimental. Como não? Oi, pode falar. Eu achei que era uma das características cruciais do INTJ. Como assim? Agir com frieza e calculismo. Sim, tipo, como eu posso dizer? Não é uma coisa que transparece os meus sentimentos, entende? Mas não é por isso que falta. E eu sou bem sentimental. Até porque, tipo, por mais que eu tenha toda essa característica de ser sentimental, como eu falei, eu não transpareço e eu consigo manter, sabe? Meio que eu consigo deixar isso de lado, entende? Hã? Entendi. Uhum. Meio que isso. Eu consigo deixar isso de lado ainda, por mais que eu tenha essa questão. Então, você se importa com sua saúde e é interessante ver isso. A gente está descrevendo sua sombra, certo? O seu lado inconsciente, a coisa sua que você não tem um controle muito bom. Então, você lutando contra a sua sombra, muitas vezes é assim, né? Você lutando contra o seu demônio para cuidar do seu corpo, para ser consistente, para dormir cedo, para acordar na mesma hora. E existem soluções para esses problemas. Eu só aponto eles porque a gente não pode fingir que eles não existem. Tem pessoas que lidam com esses problemas toda hora e só porque os tipos são mais raros, em NTJs frequentemente são rotulados de serem sociopatas, porque eles não se importam com o que as outras pessoas sentem na maioria. Ou até sentem prazer em quebrar regras. É isso que eu tenho a dizer e obrigado pela sua participação, mano. É importante as pessoas saberem que NTJs não são seres robóticos sem sentimentos, bem o contrário, eles só não mostram. Uma coisa que eu reparo assim, que essas pessoas com essa personalidade, parece que elas são assim identificadas às vezes, sei lá, como autistas ou antissociais. Eu tenho um amigo, o nome dele mesmo, ele é autista e ele é TJ. Tecnicamente, NTJs são o tipo mais autista. Eles são rotulados assim toda hora. Aí é que tá, vocês lembram no começo da live que a gente falou que algumas cognições se relacionam com transtornos? Então, vocês vão percebendo isso. Agora, o que é isso? Aí a gente já não tem autoridade para afirmar. Mas se for basear a nossa opinião, a minha opinião é que autismo leve não existe. Mas enfim, é isso. Lançou a farpa. Isso eu acho que não é discussão para essa aula, mas é um assunto interessante e eu vou falar disso em algum vídeo. Mas vamos pro próximo tipo? Sem querer interromper, mas eu acho que não é o seu lugar de falar sobre autismo enquanto você não é autista. Mas é só uma opinião minha. Okay. Talvez você não concorde. Mas como você sabe que é o seu lugar de fala para falar do meu lugar de fala? Perdão, mestre, fui refutado em poucos minutos. Relaxa, pô. Enfim, vamos pro próximo.